Vamos ficar em pé, fazer uma leitura no livro de Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo 31 ao 35. Tem como título A Família de Jesus. Talvez você já ouviu uma meditação, uma reflexão nessa passagem. Também já ouvi e geralmente tiramos alguns ensinamentos quando nós ouvimos as passagens que nós já lemos, nós já ouvimos meditações. Marcos capítulo 3, versículo 31 ao 35. Diz assim: Nisto chegaram sua mãe, seus irmãos e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentado ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então, ele lhes respondeu, dizendo: Quem é mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém? Podemos assentar, irmãos. Obrigado. Que essa palavra possa estar sendo vivenciada em nossas vidas. Então, como falei, para nós é um motivo de muita alegria estar mais uma vez na casa do nosso Deus. E geralmente, para você chegar aqui e eu, fizemos um esforço. Já uma semana de trabalho, você e eu, de estudo também com as crianças, e você se esforçou para estar aqui conosco, para estar junto em comunhão, adoração ao nosso Deus, e também, muito mais, para ouvir a sua palavra. Mas nós falamos aqui o título A Família do Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a sua vida, quando começou o seu ministério, diz a Bíblia que a sua fama percorria, pelas vilas, cidades e aldeias, e tudo quanto ele estava fazendo a comunidade, onde ele ia. E a gente observa, irmãos, que momentos que Jesus fez seus milagres, também curou, e chegou, como disse, a várias comunidades, as pessoas ouviam e muitos iam até ele, procurar ajuda, ou por alguém amigo, ou por alguém da família, e até mesmo as pessoas iam levar pessoas até ao Senhor Jesus para ser curado. Então, nesse meio aí do momento da vida do nosso Senhor, aqui no versículo 20, tem também um título, A Blasfêmia dos Escribas. E esse meio aqui, o qual Jesus está na casa, talvez, de alguém, e a multidão chegou até ele. E a gente observa, irmãos, que a nossa família, quando nós aceitamos Jesus, já cria uma barreira. Aqui a gente observa que a família de Jesus
ainda não fazia parte da sua família celestial. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos aqui é a família terrena não deve ser a nossa prioridade. Eu sei que a nossa família terrena, de sangue, a gente procura dar o melhor para a nossa família. É lógico que você não quer que nenhum de vocês, de sua família, da minha família, venhamos a passar dificuldade. A gente sempre procura dar o melhor. Mas há uma diferença muito grande de ter a nossa família como prioridade, sem ser a prioridade da família celestial, família espiritual. E dentro do que eu vou mencionar aqui para os irmãos, não é que aqui Jesus, quando está no meio das pessoas, que quando alguém chega, olha, os teus irmãos e a tua mãe, digamos assim, teus parentes estão lá fora e querem falar contigo. Então a gente não sabe assim a quantidade das pessoas que estavam ali até a família chegar próximo de Jesus. Mas chegou. Só olha, Jesus, né? E o mais interessante é que ele dá uma palavra muito dura para aquelas pessoas que todos ouvem. Então, diz assim, nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e, tendo ficado lá de fora, muita gente estava sentada ao seu redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então, ele lhes respondeu dizendo, pensa numa palavra dura, uma frase dura para aquelas pessoas que chegaram até ele para questionar em relação à sua família. E ele, Jesus, respondeu assim, quem é minha mãe e meus irmãos? Quem são? Eu não sei se você já ouviu no momento de amizade, em comunhão, alguém lhe perguntar assim, quem é aquele homem que está no meio de vocês? É da tua família? E lógico que se você está junto deles, lógico que você vai responder, não é da minha família, apenas um amigo ou visitante. Aí eu fico a pensar, nós também, irmãos, quando nós já fazemos parte da família do Senhor Jesus, família celestial, família espiritual. Eu digo assim que aquele que não tem Jesus como seu Salvador, você é apenas um amigo, ou uma amiga, ou um visitante. E aqui Jesus, ele fala assim, olha, quem é meus irmãos, ou minha mãe? E ele mesmo responde, são todos aqueles que fazem a vontade. Então, irmãos, a nossa alegria, a gente diz assim, não com orgulho assim, pode até ser assim pela parte da nossa carne, que ainda nós somos pecadores. Muitas vezes nós nos orgulhamos por coisa que nós temos terrena, mas é uma alegria que a gente sente no nosso coração de fazer parte da família celestial. A Bíblia, ela nos relata que no passado éramos, por natureza, filho da ira, filhos, digamos assim, de Belial, filho de Satanás, mas hoje não. Como eu falei, não falamos por orgulho, mas a gente sente a alegria de saber que nós fazemos parte sim
da família celestial. E quando a gente observa, irmão, Jesus se expressando, não é menosprezando a família terrena. Mais adiante, aqui, a gente observa que seus irmãos, um dos tais vai ser crente, Tiago, outro também vai ser crente, Judas, e sua mãe também fala em suas irmãs também. E a gente fica imaginando que nós, no passado, a gente aprendeu que a mãe de Jesus foi uma mulher que teve só Jesus Cristo, né? Então, a santa. Mas não, a própria Bíblia diz que Jesus teve também outros irmãos. Então, quando nós observamos essa palavra do Senhor Jesus, como eu falei, não menosprezando a família terrena, mas ciente que no futuro, para o Senhor Jesus, eles iam aceitar Ele como seu Salvador. E nós observamos hoje no meio da nossa família, muitos de nós, irmãos, passamos por um momento assim. Alguém da família que não é crente, pai, mãe, filhos, e nós, com a promessa do nosso Deus para nós, é crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Eu sempre lembro do nosso irmão, ele falava que, irmão, meu pai, ele orava por mim, mas o meu pai não me viu servindo ao Senhor. Então, irmãos, são promessas de Deus para nossas vidas. E às vezes nós nos sentimos assim tristes em nosso coração em saber que a maioria da nossa família ainda não serve ao Senhor. Então, a prioridade aqui ao nosso Jesus, que ele disse em relação à família, o momento aqui era a família celestial, aqueles que estão perto, aqueles que estão junto, ouvindo o ensinamento de Jesus. E isso, irmão, dá assim para nós um sentido de família celestial, prioridade, de estar junto. Né? Família celestial também não só prioridade, mas também responsabilidade. Hoje foi ação social, né? Então, quando nós fazemos parte da família celestial, nós vamos sim nos importar com os irmãos. Pela manhã, a gente foi comprar as coisas da ação social e a Eliana falou assim, o que tu comprou? O que está na lista lá em relação à lista que a irmã faz? Aí eu falei, eu comprei um arroz, macarrão e um açúcar, mas não é isso. Tem que ver a lista. Aí ela foi ver a lista, o que a irmã faz, é o feijão e o ovo, né, para comprar. Eu falei, bom, agora já comprei, no próximo eu compro o feijão e... Aí o que acontece, irmão? Mas às vezes, por exemplo, a irmã só coloca esses dois, né, esses dois itens. Mas se você puder comprar mais, lógico que você pode comprar. Mas muitas vezes a gente compreende que nós vivemos em relação no nosso limite, principalmente quem é assalariado. Um salário que você ganha, meu irmão, né? Parte vai para água e luz. Mas a Bíblia diz, irmão, que não tem pessoas, por mais humilde que seja, que não possa ajudar. Entendeu? Então, não só a prioridade
para a nossa família espiritual. E também não só a responsabilidade, mas também, irmão, a família celestial tem suas semelhanças. Eu digo assim, nós nos parecemos um com o outro em fisionomia? Talvez não, né? Não. Mas, por exemplo, família de sangue, você tem algumas características, né? Por exemplo, ontem nós estávamos lá na Igreja Bíblica da Fé, o pastor Samuel estava pregando, aí uma irmã chegou comigo e disse, irmão, o senhor é irmão do pastor Samuel? Eu disse, não. Aí talvez você olhe aqui no nosso meio, irmão Ivon e eu, né? Irmão, vocês são os irmãos? Também não. Eu quero estar bem longe do irmão Lielson, né? Nem, vixe Maria, ele dá uma... Que é isso, irmão? Mas a semelhança, quando eu observo, irmão, quando Pedro negou Jesus, ele se afastou do nosso Senhor, e estava de longe, mas ele já tinha um período vivendo com o Senhor Jesus e seus discípulos, né? Foi isso que aconteceu, se afastou, e certo momento uma jovem senhora falou, mas tu é do meio, tu é deles lá. Aí eles, não sou, não faço parte desse meio, né, dos nazarenos, não sou, nem conheço, né? Mas ela falou uma palavra que o estudante estava lendo e disse, rapaz, é verdade, mas a tua fala, né, te condenas. Então, quando nós fazemos parte da família celestial, muitos de nós temos a nossa semelhança em que, não em fisionomia, mas de estar junto. Falou, irmão, bora para o culto? Vamos. Irmão, vamos ajudar? Vamos. Um momento que nem esse. Irmão, ação social, eu sou da família celestial, então vamos ajudar. Mas Pedro, ele disse, não sou, mas a mulher identificou a sua semelhança no falar. A pessoa da família celestial, ela tem uma vida diferente. Eu sei que muitos de nós, muitas vezes, nossa maneira de falar demora assim, mas para mudança. Mas o período vai passando e o Espírito Santo que habita em mim e você vai trabalhando a nossa vida e nós vamos mudando. Quem mente não mente mais, né? Quem fala mal não fala mal dos outros. E aí por diante, né? Há um crescimento espiritual. Então, não só a prioridade terrena, mas espiritual, também cuidar um dos outros, semelhante, e também o propósito de servir. Família servindo ao Senhor, mês da família. Então, irmãos, nós temos esse momento de estar junto, em família, aqui com os irmãos, as crianças. Então, isso tem nos dado um privilégio grande em estar junto, em ler a Bíblia, em meditar, e também em demonstrar o que nós temos aprendido, não só aqui, mas nos lugares onde nós vamos estar. No trabalho, aula, no meio das pessoas, indo em lugares diferentes. Então, nós temos que demonstrar que somos pessoas espirituais, família celestial. Então, família celestial é a qual que vamos estar no céu. A nossa família terrena, nós temos momentos no dia a dia, na noite, mas quando eu e você pensamos que um dia nós vamos morrer, e o nosso destino, irmãos, é o céu.
O próprio Senhor Jesus disse em sua palavra em João, que ele foi preparar lugar. Preparar lugar. Né? E é muito lugar. Então eu vejo que dentro das promessas do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo para nós devemos vivenciar a sua palavra em nossa vida. E já que nós somos cidadão celestial, né, família celestial, família espirituais, eu acredito que nós temos que nos esforçar dia após dia. Não estou falando de ser perfeito aqui nessa terra, o qual nós não vamos ser, mas que devemos ter um bom senso que quando nós errar, nós devemos reconhecer. A família tem seus problemas, mas tem que haver perdão. Família terrena e muito mais família celestial. Por quê? Porque nós conhecemos um pouco a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós vamos sempre ter queixa um dos outros, irmãos. Eu louvo a Deus por fazer parte da família celestial. Eu também creio que vocês louvam a Deus que fazem parte. Amém? E eu digo que também, irmãos, na nossa família, a gente fica triste, como eu falei, mas elas estão nos observando. Porque não é só você ter a Bíblia em suas mãos, mas é viver. Viver, deixar Deus trabalhar em nosso coração para demonstrar, sair, vivenciar na vida das pessoas o nosso bom testemunho. Então, que essa palavra possa estar nos ajudando a sentir o sentido de que a família terrena, sim, temos nossos compromissos, mas muito mais com a nossa família celestial. Porque diz Deus que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. E amarás também o teu próximo como a ti mesmo, irmão. É fácil? Não. Não é fácil amar as pessoas, mas se o Espírito Santo habita em mim, habita em você, nós vamos amar no Senhor. Obrigado, irmãos, pelo momento. A palavra está com o nosso dirigente e pastor.